bem? O Super Saudável vem chegando com sua dose semanal de informação sobre saúde e qualidade de vida. E você é o meu convidado especial para estar junto comigo a partir de agora até às 11 horas da manhã e para me ajudar a fazer o programa. Me diz uma coisa, você tem algum parente ou amigo que esteja passando por alguma dificuldade de saúde? Ou ainda, querendo fazer aquela dieta que você viu na revista? Ou mesmo, querendo começar um exercício físico, mas sem saber qual exercício é o mais indicado para o seu objetivo? Entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/programa Super Saudável. Estamos também no Twitter, @supersaudáveltv e pelo nosso site, supersaudável.tv.br. Entre e seja o nosso pauteiro. No programa de hoje falaremos de esclerose múltipla, síndrome do pânico e, para iniciarmos, tabagismo. Desde que foram descobertos os malefícios do cigarro, fumar deixou de ser sinônimo de elegância. São mais de 40 doenças associadas ao tabaco, diminuindo a expectativa de vida dos homens em 10 anos e das mulheres em até 14 anos. Assistam! A maioria dos fumantes não estão conformadas com a sua condição. 52,1% dos brasileiros vítimas do vício pensam em parar. É o que afirma a pesquisa especial de tabagismo, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde e o INCA, Instituto Nacional do Câncer. O Super Saudável é o consultório do Dr. Federico Garcia Pereira, pneumologista. Doutor, a gente sabe que a maioria dos fumantes tem desejo de parar. Por que é tão difícil? Na verdade, fumar é uma dependência, é uma doença. Não podemos encarar apenas como um vício, como um hábito, senão uma dependência. O paciente não fuma porque ele é um sem vergonha, com uma palavra meio dura, mas que às vezes fala, você não tem força de vontade, porque não para, é tão fácil. Não é fácil, porque ele é dependente, igual que qualquer outra droga que ele possa usar. A nicotina demora cerca de 10 segundos para ir do pulmão ao cérebro. Chegando lá, age nos receptores existentes nos neurônios. Quando ativados pela droga, estes receptores estimulam a liberação de neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina, que regulam o humor e aumentam a sensação de bem-estar. Na falta da nicotina, a concentração destes neurotransmissores cai e começa a crise de abstinência. Abstinência é uma falta, o organismo sente que já passou um determinado tempo e ele não fumou. Então ele começa a se manifestar, deixando o paciente intranquilo, deixando com menos atenção, deixando mais ansioso, e que essa ansiedade é eliminada, termina com a primeira tragada praticamente. Há 3 anos, o estado de São Paulo criou a Lei Antifumo, proibindo os paulistanos de fumarem em locais fechados. O objetivo é combater o tabagismo passivo e diminuir o número de mortes causadas por doenças ocasionadas pelo fumo. Sim, também é uma coisa bem estabelecida de que o cigarro é prejudicial não apenas para o fumante, aquele que está fisicamente ingerindo, inalando o cigarro, do próprio cigarro dele. Quem está ao lado também vai ser afetado por este cigarro, ganhando também um aumento grande no aparecimento de doenças chamadas tabaco relacionadas. Segundo o Dr. Federico, existem mais de 40 doenças tabaco relacionadas. Porém, a nicotina é o produto no cigarro com a missão de gerar dependência. A nicotina é a substância vinculada com a dependência química. A nicotina vai agir no sistema nervoso central, no cérebro, mais especificamente, fazendo com que a pessoa se torne dependente dessa droga que é o tabaco. E já o alcatrão e outras substâncias que têm um grande poder cancerígeno estão relacionadas com câncer de diferentes órgãos, principalmente câncer de pulmão. E também elas estão relacionadas com alterações circulatórias e cardíacas, levando a maior número e maior frequência de doenças cardíacas, de doenças vasculares, tipo AVC, tipo derrame cerebral, e cânceres até em outras regiões do corpo. Para quem quer se livrar do vício, uma dica é evitar os chamados gatilhos. Gatilho é aquele
fato que faz que desencadeia o start para ele iniciar o cigarro desde aquele momento. Um dos mais conhecidos é o cafezinho. Um estudo feito, acho que no início do século, com médicos ingleses que fumavam, mostrou que para aqueles que pararam até os 35 anos de idade, não houve praticamente nenhuma sequela. O que isso quer dizer? Isso se chama carga tabágica, ou seja, quanto a pessoa acaba acumulando, porque o tabaco com um cigarro não vai provocar quase nada, com 2 já um pouquinho, com 3 mais, e com 20 maços, 30 maços ou mais, e isso se mexe em tempo. Então, aquele que fuma mais de um maço por dia, 2 maços, 3 maços, que tem pessoas que fazem isso, em um ano vão fumar muito mais que aquele que fuma menos cigarros. Com isso, a incidência de maiores consequências é até lógico que aumentará bastante. Então, é importante que o paciente, que o médico e o paciente reconheçam essa situação e para cada fumante se individualize a maneira de abordagem e o tratamento a ser levado. Existem no mercado diversos medicamentos para ajudar a vencer o vício, desde chicletes a adesivos. Mas para conseguir essa vitória é essencial querer e ter muita força de vontade. A Moplan Móveis Planejados faz o seu projeto, onde beleza, satisfação e funcionalidade se encontram, com o objetivo de transformar sua casa em um lugar agradável e sofisticado para se viver. Moplan, sua casa, fala tudo sobre você. A Casa Clara Iluminação é uma empresa que está há 8 anos no mercado, oferecendo projetos luminotécnicos de alta qualidade e sofisticação, sempre levando em conta as necessidades de cada cliente. Além de projetos, orientamos a instalação. Para este mês, estamos com 50% de desconto em todas as cúpulas de abajur do nosso estoque. Casa Clara, onde sofisticação e qualidade se encontram. O Super Saudável está de volta e agora para falar da Síndrome do Pânico. Como evitar identificar a síndrome e como tratar. É o que veremos agora. Ansiedade, taquicardia, suor, tremor, falta de ar. Sentir tudo isso separadamente é difícil. Imagina sentir tudo isso junto. É geralmente o que sentem as pessoas que têm Síndrome do Pânico. Ela fica insegura, indecisa, com medo. O Super Saudável veio até o Brodowski para entrevistar a psicóloga, a doutora Juliana Fossa Rocha. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Queria que você começasse explicando para a gente o que é a Síndrome do Pânico. Bom, Síndrome do Pânico é um transtorno de ansiedade, que na verdade desestabiliza ou traz um desequilíbrio. A gente não sabe se é a ansiedade ou se é o cérebro, né, já desequilibrado, porque a química cerebral ela é afetada, principalmente num neurotransmissor que é a serotonina. Então essa falta ou essa deficiência de serotonina no cérebro vai desencadear esse transtorno de ansiedade. Segundo a doutora Juliana Fossa, os sintomas se assemelham muito a problemas cardíacos, gerando no portador da síndrome também um medo de morrer infartado. O que a gente muito vê, principalmente nos prontos atendimentos, é um sintoma clássico de um provável infarto. Então a pessoa tem dormência nas extremidades, ou dor no peito, sudorese, taquicardia. Ela passa por medos, né? Ela tem medo de que ela vai morrer infartado, ela vai morrer enlouquecida. Os pensamentos não param na cabeça. Então ela fica num transtorno, completamente desesperada, sem saber o que fazer e para onde ir. De repente, tudo fica muito assustador. Sair para a escola, ir para o trabalho, pegar um ônibus, dirigir um carro. Tarefas corriqueiras viram uma ameaça. Existiriam aí gatilhos para estar desencadeando alguma crise?
que a gente muito vê são situações inusitadas. A pessoa, de repente, estava dirigindo e tem um medo súbito, desesperador, que ela tem que parar o carro e sair correndo, como se alguém estivesse perseguindo, ou como se buscar ajuda, ou ali ela vai ter um infarto ou um colapso, né? Mas, na verdade, a gente entende esses gatilhos como algo inconsciente, emocional, que vai desencadeando esse transtorno de ansiedade ao longo da vida dela. Segundo a especialista, as crises podem ocorrer várias vezes durante um dia, quando estão no ápice da crise, ocorrendo também o que ela denominou medo de sentir medo. Quando um paciente está num pico de crise de ansiedade, ela pode ter várias crises ao longo de um dia. Isso é muito triste, né? A crise máxima leva em torno de 10 a meia hora no máximo. Mas os sintomas, a partir do momento da primeira crise, o paciente tem medo de ter outras crises. Então é o que a gente chama de medo do medo, né? Medo de ter a crise novamente e ficar totalmente descontrolado e sem proteção. É muito triste para a pessoa, né? Existem pessoas que estão predispostas a desenvolver essa síndrome, doutora? Existe uma teoria que fala de uma predisposição genética, como a gente sabe a respeito da esquizofrenia ou da depressão, mas nada altamente comprovado, né? Eles sabem que, por exemplo, gêmeos ou filhos de pacientes que já tiveram esse transtorno ou uma depressão pode desencadear essa doença também, né? Mas não necessariamente. Tem pessoas, desculpa, que nunca teve nenhum histórico familiar antecedente e tem a síndrome do pânico. A senhora comentou em depressão. Tem alguma relação entre a síndrome do pânico e a depressão? Não necessariamente, porque a depressão é um estado de humor que é afetado com a apatia, a tristeza, o desânimo ao longo de mais de 15 dias, né? E a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Pode ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo? Pode, mas não necessariamente. Né? O transtorno da ansiedade, que a gente chama crise do pânico, é um colapso, né, como se a pessoa tivesse desorientada e perdida, né? Então esse medo, ela começa com suor frio, ela começa com taquicardia, ela começa com os pensamentos que não param na sua cabeça, são pensamentos muito rápidos e contínuos, ela não consegue ter um sono de boa qualidade também. Então ela tem aquela dor no peito ou engasgo, né? Então são vários sintomas que levam essa pessoa para um pronto atendimento, achando que ela está infartando ou que ela vai ficar louca. Vamos falar de tratamento. Como que é realizado esse tratamento? O enfrentamento desse medo é importante? O que a senhora me diz sobre isso? É importante, mas a pessoa em crise ela não consegue enfrentar nada. Então ela fica nessa sensação de descontrole ou de desconforto, de desproteção. Então ela em crise, ela não consegue enfrentar esses medos que ela tem. Então o tratamento é basicamente através da psiquiatria, com o uso de antidepressivo e através da análise ou da psicoterapia ou da terapia, conforme a pessoa queira chamar, né? Então esse tratamento tem que ser junto, remédio e análise. É importante que amigos e familiares entendam que a síndrome do pânico é uma doença e que é necessário procurar uma equipe multidisciplinar para estar tratando dela, transformando assim o medo em coragem e transformando a vida de quem tem a síndrome. A Dotplex Web Software completa 4 anos em Ribeirão Preto e região, desenvolvendo sistemas específicos para a sua área de atuação e modelo de negócios. Os sistemas corporativos online, projetados pela Dotplex, utilizam o conceito inovador de Cloud Computing. Traga mobilidade ao seu negócio com aplicativos para celular e tablets, criados sob medida. Acesse o nosso website e conheça soluções em gestão empresarial e contábil.
Prepare seu paladar. No último 30 de agosto foi o dia de conscientização da esclerose múltipla. Pensando nisso, o Super Saudável foi o HC de Ribeirão Preto para falarmos com o neurologista Dr. Hamilton Barreiro. Entenda um pouco mais sobre as causas, sintomas e novos tratamentos. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica, autoimune, desmielinizante e degenerativa do sistema nervoso central que interfere com a capacidade do mesmo em controlar funções como a visão, a locomoção e o equilíbrio. Dor e formigamento nas pernas foram os primeiros sintomas. Martinha descobriu há 18 anos que tinha esclerose múltipla, porém, o diagnóstico definitivo demorou cerca de 1 ano. Tem 1 ano procurando a doença. Porque sentia dor, sentia muita, tudo, ia no médico, ia no ortopedista, e ainda bem que foi um ortopedista bom, que ficou atrás de procurar tudo e tal, até que descobriu que eu tinha um sintoma neurológico. E aí me passou para o Dr. Sato, que aí foi fazer exame específico e tudo, e descobriu que eu tinha esclerose múltipla. Isso em 95, no final de 95. O diagnóstico precoce depende justamente da valorização de sintomas transitórios que as pessoas têm e que às vezes são atribuídos ao nervosismo, ao cansaço físico, ao estresse emocional e coisas do tipo. Segundo o neurologista Dr. Hamilton Barreira, não se sabe o que desencadeia o processo, mas as etapas do processo já são conhecidas. Tem determinados perfis genéticos que são mais suscetíveis à doença. Mas nem todas as pessoas que têm aquele perfil genético têm a doença. Essa é a primeira coisa. A demonstração de que ela não é apenas e exclusivamente genética é o fato de que gêmeos univitelinos não necessariamente ambos têm a doença. A coincidência ocorre em 30% dos gêmeos univitelinos. Ou seja, não é exclusivamente o fator genético, existem interações com fatores ambientais que podem levar à doença. Falando agora de tratamento, como é o tratamento dessa doença e se os efeitos colaterais desse tratamento pode ser considerado quase tão terríveis quanto a própria doença, os próprios sintomas? Hoje você classifica o tratamento de primeira linha e o tratamento de segunda linha. Existe um protocolo nacional aprovado pelo Ministério da Saúde que inclui um imunossupressor, que é a chamada azatilprina, imunomoduladores do tipo interferon e um imunomodulador chamado glatiramero, o acetato de glatiramero. Essas 3 alternativas são consideradas o tratamento de primeira linha para a doença. Se algum desses tratamentos falha, passa-se para tratamentos de segunda linha, que são mais efetivos, mas que também exigem mais cuidados da parte do médico e do próprio paciente. E, finalmente, tratamentos chamados de terceira linha, que são tratamentos ainda não completa e nem absolutamente aprovados, que estão em testes. Dentre eles, o que nós fazemos aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é o transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas. O tratamento hoje se baseia em diminuir a frequência de surtos da doença? Ela é uma doença que não tem cura, seria isso, doutor? Você não fala em cura para a esclerose múltipla, você fala em tratamento e você fala em diminuição da atividade inflamatória da doença. Se isso for conseguido, a chance de sequelas diminui na medida em que se consegue diminuir o processo inflamatório. A ausência de surtos é um sinal de bom controle da doença com o tratamento. A ausência de progressão das incapacidades neurológicas e a ausência de lesões inflamadas
perceptíveis da ressonância magnética. Esses são os 3 pontos básicos que o neurologista leva em conta para avaliar se um tratamento é efetivo. Em geral, a esclerose múltipla atinge pessoas jovens, entre 20 e 30 anos, o que prejudica a expectativa e qualidade de vida. Mas novos tratamentos, ainda em fase de testes, prometem estabilizar o avanço da esclerose, permitindo assim uma melhor qualidade de vida. Houve mudança de perspectiva de vida em você depois do transplante? Depois de 10 anos tomando Rebif, o que eu mais queria era fazer uma coisa diferente para pelo menos para parar a progressão da doença. Porque aí você vai vendo a doença evoluir, você vai vendo que você está piorando. Você quer mais é fazer qualquer coisa que pare isso, né? E aí eu entrei na fila do transplante e fiz o transplante. Em que consiste esse tratamento, esse transplante, doutor? Como que ele é realizado? Então, Roberto, a primeira coisa é o seguinte, ele ainda é um tratamento experimental. Ele é aprovado como tratamento para situações para doenças muito agudas, muito rapidamente progressivas. A Anvisa autoriza, o Ministério da Saúde autoriza que nós façamos como um tratamento dito heróico. Em português é dito heróico, né? Mas ele está na última fase de teste, que é o estudo controlado. Ou seja, tem um grupo de pacientes que estão usando as drogas de segunda linha, as medicações de segunda linha, e um grupo que está fazendo o transplante. Quando ele é voluntário para a pesquisa, ele é sorteado, cai no grupo de transplante ou cai no grupo das drogas mais efetivas que nós temos hoje. O avaliador, o neurologista avaliador, ele não sabe o que foi utilizado para tratar aquele paciente. Depois de um período de 2 anos, né, eu calculo que o estudo termina entre 4 e 5 anos, nós saberemos se o transplante autólogo de células-tronco será um tratamento aprovado rotineiramente, tão eficaz como os tratamentos de segunda linha, ou se ele será superior. Nós não podemos prever isso. As evidências antes do início desse estudo é de que, no mínimo, o transplante é igual às medicações de segunda linha, havendo fortes sugestões que ele seja mesmo superior. Mas é ainda um tratamento experimental. Um outro estudo afirma que a chave para o tratamento da doença é a vitamina D, revolucionando o tratamento de doenças autoimunitárias e neurodegenerativas. Mas, segundo o Dr. Hamilton, o estudo ainda é inconclusivo e controverso, além de salientar o perigo de se ministrar altas doses da vitamina no organismo. A primeira coisa sobre a vitamina D é: há fortes indícios de que a vitamina D tem a ver com a esclerose múltipla. Nos países onde a exposição ao sol é menor, que portanto o metabolismo do cálcio é afetado, porque há uma interatividade do sol com a vitamina D, existe uma maior prevalência de esclerose múltipla. A questão da vitamina D é que nós não temos ainda estudos controlados que comprovam que ela seja eficaz exclusivamente. Ou seja, há estudos que são favoráveis à vitamina D e há estudos que não são favoráveis. Estudos que demonstram que ela pode ser efetiva e estudos que não demonstram que ela seja efetiva. Então, isso é controverso. O outro aspecto é a questão de se utilizar a vitamina D em doses muito altas. Isso é extremamente perigoso. É importante que as pessoas saibam que a vitamina D interfere no metabolismo do cálcio, consequentemente, ela altera o metabolismo do fósforo e ela interfere no metabolismo do magnésio. E há vários casos relatados na literatura de distúrbios sistêmicos metabólicos que levaram os pacientes a serem tratados em hospital e inclusive em unidades de tratamento intensiva em função
da ingestão de altíssimas doses de vitamina D. Então, há colegas que sugerem que você use vitamina D em doses 10.000 unidades, não mais do que 20.000, idealmente 10.000 unidades, como adjuvante do tratamento, sem que haja uma comprovação científica. Isso é até aceitável, mas não substituir o tratamento convencional pela vitamina D. O que não dá para deixar de levar em consideração no tratamento da doença é a maneira como a pessoa reage ao ser diagnosticada. Neste sentido, Martinha é um exemplo a ser seguido. E um outro ponto é o apoio da família. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até sábado que vem, às 10h30 da manhã. Até lá!